e tinham saqueado a cidade de Ziclag. Tinha levado as mulheres e as crianças todas, e eles tinham posto fogo na cidade. Vejam que situação. Ele volta com os seus 600 homens, e não tem ninguém, os familiares foram todos levados. E a cidade foi queimada. Que situação terrível! E todos começaram a chorar. Aqueles homens valentes, conhecidos como valentes de Davi, agora choravam torrencialmente. Davi também chorava. E diz a Bíblia até que não houve mais força para chorar. E chegou o momento em que os homens de Davi pensaram em apedrejá-lo. Olha que situação. Olha que situação. E Davi ficou muito angustiado com aquilo. Mas aí diz a palavra, ele se reanimou, buscou ao Senhor, o Senhor deu direção, o Senhor deu graça, o Senhor o abençoou, e ele foi à batalha com os seus homens, alcançaram aquele exército dos amalequitas, mataram quase todos, trouxeram de volta todas as mulheres, todas as crianças e todos os despojos. Eu fiz um resumido relato. Eu fiz um resumido relato desse episódio. Porque nós temos aqui agora lições importantíssimas para as nossas vidas. Para mim, para você, para cada um de nós. Por isso eu peço que você continue reverente. Não perca, não. Acompanhe as lições que nós temos aqui para nós nesta noite. Primeira lição, meus irmãos. Primeira lição. Ziclag ficou descoberta. Fale comigo. Ziclag ficou descoberta. Eis aí o motivo. Porque os amalequitas passaram lá, encontraram a cidade de Ziclag sem cobertura humana e espiritual. E eles atacaram, feriram a cidade, levaram embora todas as pessoas. E houve aquela angústia quando eles chegaram. E a pergunta aqui é, meus irmãos, mas Davi não era aquele homem de Deus que fora ungido e que iria ser rei de Israel? Eis aqui, meus irmãos, esta grande lição para nós. Acontece que aqui Davi estava cometendo um erro. Estão percebendo? Que mesmo sendo bem espiritual, estamos sujeitos a cometer erros. Isso não quer dizer que temos que cometer, porque depois haverá um preço amargo. Isto serve de lição para nós. Sabe qual foi o erro de Davi? Ele estava ali naquela cidade dos filisteus. Então ele saía para guerrear com os filisteus. Só que essa guerra
ele não deveria ter ido. Sabe por quê? Porque era uma guerra contra Israel. Os filisteus estavam indo guerrear contra Israel. E ele iria guerrear contra o seu povo. O seu povo no qual ele iria ser rei. Ele não poderia ir. Ele teria que ter falado para o rei Aques: agora eu não posso ir, rei. É o meu povo. O rei iria entender perfeitamente. Mas ele foi. Estava indo junto com os seus 600 homens guerrear contra Israel. Mas chegando em certo lugar, os príncipes, os comandantes do rei Aques disseram: por que Davi está indo junto com os seus homens? E o rei falou: ele sempre foi fiel a nós. Eles disseram: não, esse Davi não é aquele que matou o gigante Golias, que era o nosso gigante. Esse Davi não é aquele que venceu seus 10 milhares. Eles poderão, lá na batalha, se levantar contra nós. Eles não devem ir, não. Então o rei Aques disse: Davi, você precisa voltar. Eu sei que você é fiel, mas você não pode ir conosco porque os comandantes não querem. Então Davi voltou com seus 600 homens. E foi aí, meus irmãos, que quando eles chegaram, Ziclag estava queimada a fogo. Vocês perceberam? Ele deixou a cidade descoberta. Ele já tinha saído outras vezes e não aconteceu nada, porque outras vezes ele não foi guerrear contra o seu povo. Então Deus guardava a cidade. Mas agora ele estava fazendo uma coisa errada. Não tinha nem a cobertura humana, que era ele com seus homens, e também não tinha a de Deus, porque ele estava fazendo coisa errada. Vamos aprender isso aqui, irmãos. É isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, porque se der, ele entra. Eu estou sempre repetindo isso aqui. A cidade ficou exposta. Falem comigo: a cidade de Ziclag ficou exposta. E o inimigo, fale, o inimigo achou brecha, entrou e atacou e arruinou. Vamos aprender isto, meus irmãos. Se há um homem que agradava a Deus, era Davi. E olha o que aconteceu aqui. Porque ele deixou a cidade descoberta. Nós não podemos deixar a nossa vida descoberta, a nossa casa descoberta, a nossa família descoberta, os nossos filhos descobertos, os nossos familiares descobertos. Como é que isso pode acontecer? Quando a gente negligencia o servir a Deus. Porque Deus nos chama para a salvação, mas nos chama também para servi-lo e para tê-lo como primeiro em nossa vida. Falem comigo: Deus quer ser o primeiro em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E para não ficar só neste ponto, vamos avançar. Segunda lição que nós temos aqui. Aliás, eu quero ler uns versos aqui. Eu quero ler uns versos. Nós vamos mostrar no telão. Seria logo mais, mas vai ser agora. Nós vamos mostrar com esses versos